Povo abençoado, boa noite. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? É muito bom estarmos na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Então nós vamos poder declarar essa verdade, que é muito bom realmente vir à casa do Senhor, estar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, que você nunca perca esse seu desejo de estar sempre na casa do Senhor, louvando a Ele, buscando a Ele a todo instante, em nome de Jesus, amém? Levante a sua mão e diga: querido Deus, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua graça sobre a minha vida. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, amém? Então aplauda ao Senhor bem forte aí, dizendo glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Amados, você que trouxe a palavra do Senhor, abra ela lá no livro de Mateus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 6. Aleluias. Amém? Todos encontraram? O versículo é o versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Coloca a Bíblia sobre o seu banco aí. Coloca a sua mão sobre o seu coração e diga: querido Deus, nesta noite eu lhe peço, fala comigo através da sua palavra. Eis-me aqui, que eu possa sair daqui levando tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, sou grato a Ti. Por isso, eu louvo a Ti. E com as minhas mãos, vou louvar-Te mais uma vez. Então, você que é grato ao Senhor, aplauda Ele de boca aberta, dizendo glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Podei-vos assentar, amém? Glória a Deus. Amados, há umas 2 semanas, Deus foi colocando essa palavra no meu coração sobre a importância de buscarmos o reino de Deus. E eu vejo que muitos, amados, infelizmente, não têm tido esse compromisso, não têm conseguido estar firmado neste propósito de estar buscando cada dia mais o reino de Deus. E muitos têm se perdido no decorrer do seu caminho. E isso é muito triste, porque Deus nos escolheu para estarmos junto a Ele, e muitas das vezes, no decorrer da nossa caminhada, são diversas situações que se levantam contra nossas vidas, e isso acaba enfraquecendo muitas pessoas ao ponto delas desistirem dessa caminhada. Mas o que seria então esse reino de Deus em nossas vidas? O reino de Deus representa aquilo ali, a majestade de Deus, o que realmente Deus é, o poder de Deus nas nossas vidas. E nós devemos estar focados nisso, na vontade de Deus para as nossas vidas. E muitos, o que acontece? Eles têm colocado outras situações no lugar daquela visão de propósito de buscar a presença de Deus para as suas vidas. E muitos têm vindo à casa de Deus, né? A igreja de um modo geral, eu digo isso, tem vindo à casa de Deus com um propósito, com o objetivo apenas de buscar bênçãos, porque estão necessitadas, estão passando por uma dificuldade em suas vidas, então vem à casa de Deus na esperança de que Deus vai resolver os seus problemas. De fato, Deus resolve. Mas não é isso que Deus quer somente para as nossas vidas. Deus não quer que nós sejamos interesseiros a ponto de buscar somente as suas bênçãos, mas que no nosso coração tenha aquele desejo,
aquela sede ardente de buscar verdadeiramente a presença de Deus, de estar junto a Deus, de ter uma intimidade com Deus. E aí as pessoas acabam então fazendo essa divisão, acabam buscando somente a bênção, os bens materiais, e acabam deixando de lado o alvo maior, que é a presença de Deus, que é estar ao lado de Deus, que é seguir aquilo de conforme que a palavra de Deus tem dito, tem nos orientado. E aí o que acontece? Em muitas dessas situações, como a pessoa não está bem estruturada, ela não está bem direcionada, pensando-se que é somente buscar os bens materiais, ela acaba se decepcionando, porque ela não está firmada nos propósitos de Deus. E aí ela acaba, muitas das vezes, como eu disse aqui no início, ela acaba se desviando da presença de Deus. Porque ela não está ainda com aquela essência, ela não absorveu ainda toda a presença de Deus ali na vida dela. Então, amados, que no nosso dia a dia nós venhamos aprender sempre, primeiramente, buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Eu falo isso para vocês porque quando eu não tinha essa sabedoria, esse conhecimento, eu cheguei a frequentar uma determinada, um local, né, uma outra igreja, e eu não tinha essa sabedoria. E eu fui lá interessado em bênçãos. Eu fui lá interessado em Deus me abençoar naquilo que eu precisava. Eu estava precisando resolver algo na minha vida. Então eu não tinha ainda esse conhecimento, essa sabedoria de que se eu quisesse ter as bênçãos de Deus do meu lado, na minha vida, eu teria que buscar ali primeiramente a presença de Deus, o que verdadeiramente Deus é. Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele é bondoso, amoroso. Então é isso que me importa na minha vida, mas eu não tinha esse conhecimento. No entanto, o que se resultou? Em nada, eu não conseguia alcançar aquilo que eu almejava. Antes de eu me converter, eu estava numa vida sofrível, uma vida de muita tribulação. Aí, um certo dia, eu fui na igreja buscar algo de Deus, aquilo que eu queria ouvir. Chegando lá, o pastor, eu sentei com o pastor, ele conversou, eu expliquei para ele o que eu estava passando. Só que Deus usou ele para me direcionar, levou uma outra palavra ao meu coração que não era aquilo que eu esperava. E eu saí de lá da igreja murmurando e falando, não adiantou nada. Eu fui na igreja e não resolveu o meu problema. Mas graças a Deus, através da misericórdia dele, Deus foi trabalhando na minha vida e eu aceitei, acreditei nessa verdade e até hoje eu digo que eu ainda estou passando por um processo de conversão a cada dia. A partir do momento que você começa a compreender que o maior na sua vida é Deus, o abençoador, as outras coisas vêm por consequência, elas começam a fluir na sua vida, elas começam a surgir na sua vida. E nos dias de hoje, irmãos, tem muita situação que tem tentado desvirtuar a nossa visão do reino com situações que têm surgido no nosso dia a dia. E devamos tomar todo cuidado para que essa cilada não nos afaste da presença de Deus. Então são N situações. E eu vejo aí, foi notório nas redes sociais, aí nas mídias, né, coisas que passam aí e não digo que seja o seu caso, mas eu quero citar esse exemplo aqui como para você ficar em alerta. Diz por aí que tem uma tal de novela, diz que salva, mas que não se sabe, né? Nós sabemos muito bem quem é o verdadeiro Salvador. Isso, irmãos, é levantado, como é que eu posso dizer? É consagrada a uma seita, a algo satânico. Isso aí é uma porta de entrada até também para desvirtuar a visão de muitos, para tirar da visão do reino. E aquilo ali está entrando nas casas das pessoas, está consumindo a mente das pessoas, e as pessoas vão só se distanciando da presença de Deus, vão só se esfriando na presença de Deus, porque está se alimentando de coisas que não edifica, não traz paz para o seu coração, não te edifica. Então que nós possamos ficar atentos a tudo isso, naquilo que a palavra nos diz, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas.
Então, isso é muito sério, irmãos. E quando nós formos pedir algo para Deus, que nós venhamos pedir, nem que seja demais, porque se for muito, agora eu estou bem, eu estou tranquilo, então eu não preciso. Aí você se esquece de buscar a Deus, porque está tudo bem na sua vida, não está tendo luta, né? E também não podemos pedir de menos, porque se nós pedirmos de menos e quando nós recebemos, nós vemos que está faltando, nós não corrermos o risco de começar a murmurar. Poxa, mas Deus não está me abençoando, por quê? Porque às vezes nós não soubemos pedir corretamente. Então, que nós tenhamos essa preocupação e entendermos que o nosso alvo, o nosso objetivo é ter a presença de Deus nas nossas vidas, é ter o abençoador nas nossas vidas, que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Por isso que eu disse o exemplo da ministração que eu fiz passada lá, que eu falei do rei Ezequias. Mesmo a hora que o profeta Isaías chegou lá com a notícia dizendo: arruma a tua casa, porque morrerás. Naquele momento, ele tinha N situações para ele poder se revoltar, questionar a Deus, porque a Bíblia fala que o reinado dele não se houve outro igual, de tantas coisas que ele fez para Deus. Ele sempre agradou a Deus. E aí, de repente, o que acontece? Vem aquela notícia de morte para ele ali. Ele simplesmente vira para o canto, chora, ora ao Senhor. Naquele momento ali, como eu disse, aquele choro, aquela oração representou ele se humilhando diante de Deus. Porque Ezequias sabia quem era Deus. E assim somos nós. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, saber verdadeiramente quem é Deus nas nossas vidas. Porque quando surgir adversidade sobre as nossas vidas, nós não vamos questionar, nós não vamos murmurar, simplesmente nós vamos esperar em Deus, confiar em Deus, porque Deus é que supre todas as nossas necessidades. Deus sabe todas as coisas acerca das nossas vidas. Então, amados, nós podemos estar com os nossos pés firmados, com as nossas visões, o nosso alvo tem que ser somente o reino de Deus, que é ter a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. O reino de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas através do poder de Deus, através da vontade de Deus, através da soberania de Deus. E nós temos que ter esse desejo no coração de buscar cada dia mais isso nas nossas vidas. Ter essa intimidade com Deus, né? Pedir, né, ao nosso querido Espírito Santo, que mesmo aqueles momentos assim de dificuldade tremenda, né, que de repente você não tem nem forças para orar, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fala: querido Espírito Santo, me dá esse entendimento, esse discernimento de cada dia mais estar aprendendo mais, que cada dia mais você possa ter sede ali, né, da presença de Deus. Tem um hino que diz assim: como a corça anseia pela água, porque muitas das vezes a corça ela exala um cheiro que atrai os predadores. Então o que ela faz? Ela anseia pela água, porque ela estando envolvida na água ali, que ela lhe disfarça aquele cheiro. Então ela está livre dos predadores. E assim somos nós. Devemos ter essa sede de Deus, porque quanto mais nós estivermos envolvidos na presença do Senhor, mais forte, mais nós vamos resistir os levantes de Satanás contra nossas vidas. Amém, igreja? Vira para o seu irmão e diga aí: meu irmão, não desista de buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus é tudo nas nossas vidas. Outra coisa, irmãos, glória a Deus, glória, santo, santo é o Senhor, aleluias, exaltado é o Senhor. Amados, e muitos não têm tido esse entendimento, não têm buscado isso, e estão dentro da igreja como somente participantes, fazem parte do rol da igreja de membros, mas provavelmente os seus nomes nem estão escritos no livro da vida, justamente porque estão apenas de corpo presente. Às vezes espiritualmente estão mortos, irmão, misericórdia.
Que nós não venhamos chegar a esse ponto de simplesmente estar presente dentro de uma igreja, mas não está morto espiritualmente, não está buscando ali, não está avivado. Eu disse também na ministração que você busque a presença, o poder de Deus sobre a sua vida, que você tem esse desejo. Isso vem de nós, amados. Deus vai agir na nossa vida mediante o nosso querer, porque Deus, ele não é invasivo, ele não vai invadir a sua vida sem que você permita. E tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, que nós venhamos tomar posse, né, dos mandamentos do Senhor que tem falado sobre nos nossos corações. Semana passada a pastora ministrou aqui sobre o batismo, né? Isso também, quando você aceita, fala: Senhor, eis-me aqui, eu vou passar por esse batismo. Significa que você está dando outro passo em direção ao reino de Deus. Aí você fala: nossa, Célio, mas você não sabe da minha situação. Primeiramente, só para você aceitar Jesus, para muitos é um medo. Eu falo isso que eu já passei por isso. Eu tinha o maior medo de estar na igreja e vinha a pergunta: quem está aqui e quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu tinha medo dessa pergunta. Me dava aquele medo. Graças a Deus eu consegui. Deus fez com que eu rompesse essa barreira. E às vezes o batismo também pode gerar esse medo em nós. Aí você diz: puxa, eu sou tão falho. Se fosse assim, irmãos, ninguém de nós poderíamos sequer ter aceitado a Jesus, porque todos nós somos falhos. Nós carregamos uma herança desde lá do pecado de Adão e Eva. Nós carregamos essa herança de pecadores. Por mais que o Senhor Jesus um dia nos lavou, tem nos santificado, nos purificado a cada dia, mas a perfeição genuína é só Jesus. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, não pense você que de repente você é a única pessoa que é errada. Não, amados, todos nós somos pecadores, mas a partir do momento que você aceita aquilo que Deus tem colocado no seu coração, isso aproxima você mais ainda de Deus. E outra coisa, nada melhor do que você procurar se envolver na obra de Deus, naquilo que está sendo feito. Quando você se envolve, você vai crescendo mais. Tá, Célio, então, como é que eu faço? Eu tenho vários vícios, vários defeitos, várias falhas. A partir do momento que você vai caminhando, vai prosseguindo em direção ao reino, fazendo mais coisas para o Senhor, automaticamente isso vai se despindo de você, isso vai saindo de você, isso vai ficando para trás, como consequência da morte da velha criatura que morreu, que foi sepultada. E nós não podemos deixar que essa velha criatura comece a ressuscitar, trazer à tona o seu passado, a ponto de impedir você de caminhar, de ter o seu alvo, que é o reino de Deus. Porque muitas das vezes vem situações tentando te lembrar: mas você não pode fazer isso. Quando Deus coloca um propósito na sua vida, Deus está te entregando algo, aí começa a surgir situações, tipo: você não pode, mas você está assim. Amados, confia somente no Senhor. Confia nele, amados. Não é nós que vamos nos aperfeiçoar, não. É Deus que nos aperfeiçoa. É Ele que nos limpa, é Ele que nos lapida. Então nós só tenhamos que descansar em Deus. O mais Ele fará por nós. E quando nós colocamos o reino de Deus, prioridade na nossa vida, em primeiro lugar, quando você vê, quando você percebe, as coisas vão fluindo, vão acontecendo na sua vida. Né? Porque aí você está ali com seu foco, seu objetivo, você está no centro da vontade de Deus. Então, aquilo que aparentemente iria te impedir de conquistar suas bênçãos, não vai impedir mais, porque o que está em você é maior do que qualquer situação contrária que tenha se levantado contra a sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você está firmado em Jesus,
Você pode todas as coisas. Aí se cumpre o que nós lemos aqui, ó. Quando você está buscando o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar. O alvo é o reino de Deus. Não importa a situação que você esteja passando. O alvo é o reino de Deus. Fato é que você está aqui, tem buscado a presença do Senhor, não tem medido esforços para estar na casa do Senhor. E quando a situação chegar, amados, como eu disse, não deixa bens materiais tomar o lugar do nosso Deus no seu coração. Não faça como aqueles leprosos lá, que enquanto eles estavam enfermos, que ninguém se aproximava deles, eles eram excluídos. Aí de repente Jesus vem, abençoa eles, arranca aquela doença deles, muda a vida deles, e eles simplesmente, vão embora. Somente um, volta e agradece ao Senhor. Então, que nós não possamos permitir que outras coisas, que outras situações tomem o lugar de Deus no nosso coração. Amém, amados? Então, que você permaneça firme. E assim, como eu disse, citei aqui do batismo, eu não sei quem são as pessoas exatamente, que vai estar passando por esse batismo. De repente, até muitos, às vezes, no domingo passado, não levantou sua mão, não sei, mas com certeza você vai tomar essa decisão. Você entende que isso é importante para a sua vida, independe da situação que você está passando. O importante é você estar junto de Deus, isso é que é importante, E com certeza nos dias vindouros aí, Deus vai tocar no seu coração, vai confirmar essa verdade no seu coração. Você pode deixar seu nome lá na secretaria. Amém, amados? Mas o importante é que você vai fazer parte do reino de Deus. Importante que você vai estar lá. Na hora que o Senhor abrir o livro da vida lá, vai estar lá escrito o seu nome lá, assim, Olha que maravilha, O Senhor abre o livro lá, começa a chamar Davi, Lucas, irmão Joãozinho, irmã Vilma. Amém, irmãos? Olha que maravilha. Porque como eu disse, nem todos que estão dizendo Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Isso é triste, amados. De repente, do que adiantaria você passar uma vida inteira dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não ter absorvido o reino de Deus na sua vida? E aí? Como que vai ser? E a palavra de Deus, exatamente, só misericórdia. E aí vai haver um tempo que não adianta mais nós nos arrependermos. Infelizmente, não vai adiantar, irmãos. Então, que nós possamos, a palavra de Deus também diz que nós devamos buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Enquanto nós podemos ter a presença dEle, que nós não possamos perder esse momento. Porque também vai chegar esse momento que nós não podemos mais buscar ao Senhor. Então, amados, que nós não percamos esse tempo, esse momento. Que nós não possamos deixar dificuldades, seja qual for a situação, sabe? Seja no frio, seja no calor, que nós possamos estar firmes, buscando ao Senhor. Se for deixar para a nossa carne, nunca, jamais, nós nem teríamos aceitado ao Senhor. Mas graças à misericórdia dEle, graças ao Espírito Santo do Senhor, que é o que nos convence do pecado, que nos convence do erro, fez com que nós possamos estar aqui na presença do Senhor e a cada dia mais buscar mais e mais a presença dEle. Porque às vezes um dia você chega cansado do serviço, o corpo doendo, fala, hoje tem culto. Ai, mas eu estou tão cansado, hoje eu não vou. Hoje eu não vou para o culto. Minha cabeça está doendo, então eu não estou com a minha cabeça boa hoje. Nossa, não vou mesmo, não vou para o culto hoje. Só, amados, o reino de Deus não é isso. Você buscar o reino de Deus.
ainda se for necessário de você vir se arrastando, entre aspas eu digo, mas sabe, mas venha, amados, não perca a oportunidade, venha, porque o Senhor, Ele nos renova, e nós devemos crer nisso. Às vezes nós deixamos de crer nas promessas de Deus, às vezes nós deixamos de crer na palavra de Deus. Se Deus está dizendo que vai fazer isso nas nossas vidas, então porque Deus vai fazer, nós devemos ter fé para isso. E não desanimar, amados, não podemos desanimar. Que nosso amor esteja avivado, esteja firme, forte na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então que você possa estar refletindo sobre essa palavra, sobre o que significa o reino de Deus sobre a sua vida. Que você em momento algum se deixe levar por situação qualquer. Assim no passado, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí algumas situações que no passado também acontecia. Volta aí no versículo 19. Esse aqui é um exemplo do que aconteceu lá, o Senhor Jesus advertindo, né? Então aí no versículo 19, ó, ele diz, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minem e nem roubem. Eu digo para você que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nunca será em vão. Por mais que você não esteja vendo aparentemente uma recompensa, mas tudo aquilo que você tem feito no Senhor não é em vão. Amém? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Como eu disse, quando nós começamos a buscar a bênção por questões materiais, significa que nós estamos distanciando o nosso coração de Deus e focado somente naquilo, nos nossos interesses pessoais. E o nosso coração tem que estar focado primeiramente somente em Deus. A candeia do corpo, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, que nem cegam, que nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, mas de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém, amados? Então que o seu foco seja o reino de Deus. Amém? Eu gostaria que você
se colocasse de pé e que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. O que você tem priorizado na sua vida, mesmo estando na presença do Senhor? Se você percebe que existe algo que está tentando tirar o foco, a sua visão do reino, da presença de Deus, da majestade de Deus sobre a sua vida, fala: Senhor, me dá esse entendimento, me dá essa força, para que em momento algum eu venha me afastar do teu reino, do teu propósito, da visão de buscar a ti a cada dia mais. Então que o Senhor possa sondar os nossos corações e nos mostrar aquilo que precisa ser mudado. Amém, irmãos? Que você possa então falar ao Senhor e pedir: Senhor, socorre-me, sonda-me, Senhor, e tudo aquilo que não agrada a ti, que o Senhor arranca de mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Comece a falar com o Senhor, comece a pedir a Ele a bênção, discernimento sobre a sua vida. Peça a Ele que os olhos do Senhor estão sobre nós e nos revela tudo aquilo que nós necessitamos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida, Senhor, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade me leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Começa a falar com o Senhor agora. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nos colocamos, ó Deus, diante da tua presença, ó Deus. Pedimos, ó Deus, a tua direção. Deus, pedimos o teu discernimento, ó Deus. Querido Espírito Santo, nos dê sabedoria, para que em momento algum nós venhamos nos desviar da tua presença, querido Deus. Deus, nos fortalece, Senhor, porque as lutas são grandes, mas maior é o Senhor nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir a ti e declarar em ti que nós somos mais do que vencedores, ó Deus, e que nada e nem ninguém, ó Deus, vai nos afastar da tua presença, Senhor. Nada nem ninguém pode impedir, ó Deus, de estarmos no teu reino, Senhor. Estarmos, ó Deus, na tua dependência, ó Deus. Oh Deus querido, obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua presença, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou das trevas, Senhor, e nos colocou na luz, ó Deus. Oh Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelos teus feitos sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai amado, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, ó Deus. Oh Deus, obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai, que o Senhor possa estar nos capacitando, ó Deus, a cada dia. Oh Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua graça, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, continue fortalecendo a tua igreja, ó Deus. Continua, ó Deus, renovando a tua igreja, Senhor. Pai, continue enchendo a tua igreja, ó Deus, com teu poder, ó Deus. Oh Deus, vai renovando agora, Senhor. Deus, vai sarando, ó Deus, todas as feridas, Senhor. Deus, nós repreendemos, ó Deus, todo o mal, Senhor, todo espírito contrário, ó Deus,
Todo espírito, ó Deus, que tem causado doença, Senhor. Todo espírito, ó Deus, que tem colocado desânimo na tua igreja, ó Deus, nós repreendemos agora em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ó Deus amado, vem com teu vento impetuoso, através do teu Santo Espírito, ó Deus, vai nos sarando, ó Deus, vai nos renovando, ó Deus, e nos enche, ó Deus, cada dia mais a tua presença, ó Deus, nos coloca, ó Deus, no centro da tua vontade, Senhor. Deus, não queremos estar, ó Deus, na tua casa, ó Deus, e não sentir a tua presença, ó Deus. Ó Deus, tira todo o desânimo, ó Deus. Deus, tira do nosso meio toda a frieza espiritual, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, de fortalecer o nosso espírito, ó Deus, que venha ser repreendido em nome de Jesus. Ó Deus amado, porque se depender da nossa carne, ó Deus, nós não viríamos aqui, Senhor. Nós não estaríamos aqui, ó Deus. Por isso, ó Deus, que o nosso espírito possa estar fortalecido em Ti, Senhor. Para que não venhamos nos desanimar, Senhor. Para que no momento da luta, ó Deus, nós possamos continuar crendo que o Senhor é que nos salva, que é o Senhor que nos socorre, que é o Senhor que supre as nossas necessidades, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, repreende todo o mal, Senhor, sobre a nossa casa, ó Deus. Alcança os nossos familiares agora, Senhor. Esteja, ó Deus, revestindo eles com a tua proteção, ó Deus. Deus, esteja salvando a nossa casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ser luz neste mundo de trevas, ó Deus, onde tem se corrompido a cada dia, Senhor. Oh, Deus amado, tende misericórdia de nós, ó Deus. E que venhamos ser luz, ó Deus, para aqueles que estão perdidos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, tem buscado verdadeiros adoradores, ó Deus, que te adorem em espírito e em verdade, ó Deus. Por isso, ó Deus, que essa verdade esteja impregnada em nossos corações, ó Deus. E aquilo, ó Deus, que tem tentado tomar o teu lugar no nosso coração, desde já, ó Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, que venha cair por terra em nome de Jesus. Oh Deus, assim nós te agradecemos, ó Pai, assim nós te louvamos, ó Deus, pelos teus feitos, ó Deus, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Levante as suas mãos bem alto. Aleluias. E diga: Senhor Deus, não permita que eu me afaste da tua presença, mas que cada dia eu venha buscar uma intimidade com o Senhor. Meu Deus, renova a minha vida espiritual, porque eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. Querido Deus, faça morada no meu coração para sempre, porque eu quero que o Senhor seja sempre o meu Senhor e Salvador para todo sempre. Aleluias, aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor.